Boa tarde. A nossa aula de hoje é o início do segundo módulo do nosso curso, né? Da segunda metade dessa nossa viagem pela China. E na primeira parte do curso, nós vimos a história chinesa, né? Desde a unificação até a morte do Mao Tse-tung. E nesta aula e nas próximas quatro, o que nós vamos ver vai ser a China contemporânea. A aula de hoje é uma aula sobre as reformas econômicas da China e sobre o desempenho econômico da China dos últimos 40 anos. Depois, na semana que vem, nós vamos discutir democracia e direitos humanos na China. E as 3 aulas seguintes serão aulas sobre a política externa chinesa, sobre as relações internacionais do país, incluindo uma aula específica sobre as relações entre China e Brasil. Então, esse é o nosso panorama para as próximas 5 semanas. E nós vamos começar hoje com essa discussão sobre como é que a China evoluiu em 40 anos de ser um dos países mais pobres do mundo, um país rural, paupérrimo, fragilizado por anos e anos de grandes contendas ideológicas, para se tornar um país de renda média alta, hoje com uma renda mais alta do que a brasileira, crescendo enormemente, já é a segunda maior economia do mundo, se a gente mensurar em paridade do poder de compra, né, fazendo o ajuste pela renda local, seria uma economia até maior do que a economia americana hoje. Então, como é que é possível fazer isso em 40 anos? Qual é o segredo chinês? O que eles fizeram com relação a isso? Então, a aula de hoje é uma aula sobre esse tipo de debate, né, que é talvez o debate mais fascinante que a gente tem com relação à China contemporânea. Aqui. Bom, vamos lá. Mao Tse-tung morreu em 76 e as reformas econômicas começaram em 78. Então, um pequeno intervalo de tempo, de 2 anos, que é basicamente um momento no qual a China atravessa uma disputa política interna muito forte. E dentro dessa disputa de quem vai liderar o país depois da morte do Mao Tse-tung, quem realmente acaba ascendendo ao poder é o Deng Xiaoping, que nós já tínhamos visto em aulas anteriores, né? A vida do Deng Xiaoping, a trajetória política dele, basicamente atravessa toda a história da China desde a Primeira Guerra Mundial. Ele sai da China muito jovem, com 16 anos, vai estudar e trabalhar na França, tem acesso ali a toda aquela vida cosmopolita que a Europa estava atravessando naquele momento, se politiza, se torna um ativista social, se torna um militante comunista, volta para a China, faz a longa marcha, luta na Guerra Civil, luta na Revolução de 49, mas com uma trajetória dentro do partido muito marcada por conflitos. Em vários momentos ele é afastado pelo Mao Tse-tung, em vários momentos ele cai em desgraça, mas ele sempre arranja uma maneira de voltar, ele sempre arranja uma maneira de se reerguer. E depois da morte do Mao Tse-tung, tem essa disputa de poder dentro do Partido Comunista e acontece a prisão da chamada Gangue dos Quatro, que era a esposa do Mao Tse-tung, a viúva dele, a Jiang Qin, e alguns de seus assessores. E esse pessoal é preso, né? E o Deng Xiaoping ascende ao poder. E aí começa um processo de reforma, começa um processo de abertura econômica que, até hoje, continua em curso na China. E no que consiste esse momento de abertura econômica, né, que agora acabou de completar 40 anos? Isso basicamente é reintroduzir na China uma série de mecanismos da economia de mercado. Reintroduzir a propriedade privada das empresas, da terra, acabar com o planejamento dos preços, né, já que esses preços oscilem de acordo com a oferta e com a procura, e atrair capital estrangeiro para a China, fazer com que as empresas de outros países, com que os investidores de outros países topem colocar o seu dinheiro na China. E, bom, como é que isso vai acontecer?
Como é que é possível fazer tudo isso num país da dimensão continental da China, do tamanho da China? E, bom, basicamente isso vai ocorrer porque Deng Xiaoping e a liderança do Partido Comunista, né, e essa ala de formadores que está ali junto com ele, entende que você não muda um país do tamanho da China da noite para o dia. O país é grande demais, heterogêneo demais, diferente demais, né, em suas várias partes. O que Deng Xiaoping resolve fazer é criar uma série de zonas econômicas especiais. E essas zonas econômicas serão determinadas regiões geográficas dentro da China que vão se pautar por normas diferentes daquelas do resto do país. As leis que vão valer para ela não são as mesmas que acontecerão no resto da China. E ali nesse slide, que é um slide que eu tirei de uma reportagem da BBC, tem ali um mapa dessas primeiras zonas econômicas especiais. Então, Xiaoping está criando ali em 78, 79, 80. Elas têm algumas coisas em comum. Primeiro, reparem a localização geográfica delas. Elas estão todas no litoral. Isso não é por acaso. Um outro elemento que não é tão visível no mapa, mas que também está presente, é que elas todas são muito próximas dos estrangeiros. Reparem, por exemplo, que as zonas econômicas especiais de Tianjin e de Zhuhai estão ao lado de Hong Kong. Hong Kong é uma ilha e Tianjin e Zhuhai são cidades, né, ou na época eram até vilarejos, né, nem eram cidades ainda, exatamente em frente a Hong Kong, do lado de Hong Kong, mas na China continental. Então, muito próxima a essa zona. Shantou, Xiamen são muito próximas de Taiwan. Quer dizer, todas essas zonas estão geograficamente muito próximas de onde estão os estrangeiros, de onde está o capital internacional, de onde estão os recursos que vão ser utilizados para promover esse desenvolvimento da China. Outro ponto importante é que, em grande medida, a responsabilidade de implementar essas reformas, a responsabilidade de colocar ali em funcionamento essa nova máquina de desenvolvimento, de crescimento econômico, vai caber às autoridades locais, aos governadores de províncias, aos prefeitos das grandes cidades. E, muitas vezes, essas autoridades locais vão ir muito mais longe do que as autoridades centrais lá em Pequim estavam planejando. Um exemplo fantástico disso é a questão da terra, a questão dos camponeses. Quando essas reformas começam, a gente viu na última aula que a China tinha um problema de baixa produtividade agrícola e industrial, né? Aquelas fazendas coletivas geravam muito pouca comida, muito pouco resultado. Inclusive, tinha sido um dos fatores naquelas fomes coletivas dos anos 50 e 60. E o que vai acontecer ali é que o governo vai propor aos agricultores uma série de soluções de compromisso. Uma delas é a seguinte: vocês produzem aqui uma quantidade mínima de alimento, que é o que vocês vão vender para o Estado, por preços pré-determinados, e o que vocês produzirem além disso, vocês vendem no mercado pelos preços que vocês conseguirem obter. Nossa, isso é um tremendo incentivo para a produtividade. Ao mesmo tempo que garante ali um fornecimento mínimo de alimentos, né, para o Estado. Teoricamente, quem iria cuidar dessa produção agrícola seriam empresas públicas municipais, empresas estatais, empresas controladas pelos municípios, em cada vilarejo, em cada pequena cidade. Mas, na prática, em muitos casos, essas empresas estatais vão ser apenas uma fachada legal, jurídica, o que vai ser, de fato, um processo de privatização da terra. Vamos dizer, a realidade local, com frequência, vai estar para além daquilo que as autoridades estavam ali planejando, né? Quer dizer, o que vai acontecer ali num plano realmente local
vai ser muito mais dinâmico, vai ser muito mais inovador e muito mais ousado do que os planejadores econômicos estavam desenhando em Pequim. Agora, eu já comentei que essas zonas econômicas especiais estavam baseadas em regras diferentes, né? Mas o que eram exatamente essas regras? Era basicamente um conjunto de fatores ligados a incentivar a ida para a China desse capital estrangeiro. Então, por exemplo, impostos mais baixos, garantias de fornecimento de energia elétrica a um preço muito reduzido, você poder comprar um terreno para instalar sua fábrica a um preço muito baixo. Claro, uma série de garantias políticas também, né? Uma mão de obra relativamente qualificada, pelo menos para o padrão daquele início da industrialização, né? Mão de obra que sabe ler, sabe escrever, sabe fazer conta. Tinha sido um dos legados positivos do período maoísta, né? Uma população razoavelmente educada. Uma mão de obra que não é sindicalizada, né? Que não vai, pelo menos no momento inicial, organizar protestos, criar ali situações de conflitos, pelo menos naquele momento inicial. A gente vai ver que hoje em dia a China é muito atravessada por protesto social, por protesto trabalhista, por greves, mas nesse momento inicial isso não era algo tão presente. Então, um monte de garantias para esses investidores de que eles vão ter ali uma série de benefícios, uma série de vantagens. Agora, vejam bem, quem é que, em sã consciência, que investidor estrangeiro iria colocar dinheiro na China lá no final dos anos 70, no início dos anos 80, quando a China era um dos países mais pobres do mundo, quando ela estava saindo de um momento extremamente turbulento, né, da Revolução Cultural, do maoísmo, de tudo aquilo. E a minha resposta paradoxal para vocês é que os primeiros estrangeiros a investirem na China não eram estrangeiros. Em muitos casos, eles eram chineses que tinham saído da China no período da Guerra Civil, no período da Revolução, do maoísmo, e tinham ido para Hong Kong, tinham ido para Taiwan, tinham ido para o Sudeste Asiático, né, para a Tailândia, para a Malásia, para a Indonésia, e, em muitos casos, tinham feito as suas fortunas nessas regiões. Tinham montado as suas empresas, tinham criado os seus negócios, mas mantinham um certo elo com a China continental, com a República Popular da China. Podia ser um contato com a família, podia ser um laço sentimental, emocional, com o seu país de origem, com a sua província de origem, o que fosse. Né? Mas eram pessoas que tinham uma abertura maior para serem suscetíveis a essa demanda por investimento, né? Para colocar o dinheiro nesses lugares. E que, em muitos casos também, eram pessoas que tinham até uma perspectiva um pouco mais otimista com relação à própria China. Dizer, não, peraí, estou vendo que tem ali possibilidade, eu posso ganhar alguma coisa. Então, por exemplo, muitas empresas de Hong Kong, muitas empresas de Taiwan vão transferir as suas fábricas para a China continental porque vão ser capazes de produzir lá a um custo muito menor. Os salários eram muito baixos, as vantagens oferecidas pelo governo chinês nas zonas econômicas especiais eram muito altas. E, ao mesmo tempo, também, a China não está inventando esse modelo da zona econômica especial do nada. Ele é, na verdade, o transplante para a China de uma experiência muito bem sucedida que tinha acontecido no Japão e nos tigres asiáticos desde a Segunda Guerra Mundial. Em todos esses países, havia algo semelhante a essas zonas econômicas especiais. O nome variava um pouco, podia ser zona de processamento de exportação, parque industrial. Na própria China também esse tipo de zona vai existir com nomes diferentes. Mas, enfim, basicamente era ali uma possibilidade de fazer essas regras diferentes em prol do desenvolvimento econômico, em prol ali de uma industrialização mais efetiva, de atrair, de fato, todos esses capitais. Então, já havia essa experiência nos países vizinhos, vão ser levadas para a China também,
Agora, vai ser um modelo de desenvolvimento, vai ser um modelo de industrialização muito diferente daquele que a gente teve, por exemplo, na América Latina, nos anos 40, 50, 60. A América Latina se industrializou com base na substituição pela, na industrialização pela substituição de importações. Então, as empresas na América Latina estavam voltadas para o mercado doméstico e a América Latina tinha tarifas protecionistas muito altas para manter os competidores estrangeiros fora desse mercado. E quando as empresas estrangeiras foram para a América Latina, foram para produzir para esse mercado doméstico. Vamos pegar, por exemplo, o caso da indústria automobilística no Brasil ou em outros países da região. A Volkswagen, a Ford, a Fiat estavam no Brasil produzindo carros aqui, mas para o mercado brasileiro. E que, inclusive, com muita frequência, né, lá nos anos 60, 70, eram carros muito piores do que essas mesmas fábricas produziam, do que as mesmas empresas produziam no exterior. É porque aqui não havia competição, elas podiam ter um produto pior a um preço mais alto. Na China será diferente. Na China, essas empresas vão se instalar e vão ser muito estimuladas a exportar, desde o início. E vão ser muito pressionadas também a transferir essa tecnologia para os próprios chineses. Vão ser pressionadas a fazer parcerias com empresas chinesas, estatais ou privadas. Também a China, por ser um país que não tem leis de propriedade intelectual tão rigorosas, tão rígidas quanto aquelas que existem na Europa, nos Estados Unidos, em muitos casos, essas empresas estrangeiras vão para lá e descobrem, depois de algum tempo, 2 anos, 3 anos, que os seus ex-funcionários abriram a sua própria fábrica, copiaram seus modelos, né, e estão ali produzindo uma versão diferente, um pouco pior, mas mais barata, do seu próprio produto. Você fala, pô, Maurício, mas então por que as empresas estrangeiras aceitam esse tipo de jogo? Porque elas estão perdendo aí, né? Elas estão ficando para trás nessa competição. É verdade. Mas elas aceitam isso porque tem uma barganha nesse pacto. E o pacto é o seguinte: você abre mão desses direitos, você abre mão aqui de uma proteção mais rigorosa à propriedade intelectual, mas em troca você ganha o acesso a esse gigantesco mercado consumidor chinês. Então, você quer vender o seu produto para o consumidor chinês, você quer vender esse produto aqui para a própria China, você vai ter que aceitar essas regras que a gente está aqui te oferecendo. Olha, quando você tem uma população em torno de 1 bilhão de habitantes, e é nos anos 80 que a China vai alcançar ali o seu bilhão de habitantes, essa barganha fica muito mais interessante. Essa barganha fica muito mais forte. Então, mesmo essas multinacionais que não estavam ali tão interessadas, né, nesse tipo de... não queriam abrir mão dessas prerrogativas, elas acabam aceitando, porque o que está em jogo ali é algo muito forte. E aí? Então, isso aí é lá em 78, lá em 80, né? Qual é o resultado disso no médio prazo? O que vai acontecer com a China ao longo desse período? Eu vou mostrar alguns gráficos para vocês ao longo da aula. Os gráficos são tão impressionantes que eles contam a parte da história, né? Mas a gente tem que olhar esses números, né? Números crus aqui. Esse aqui é o crescimento do PIB da China desde 1978 até 2017. Então, lá em 78, o PIB chinês é muito pequenininho. Isso é o valor absoluto do PIB, né? Olha o tamanho do PIB chinês hoje e olha o que ele era no passado. A China deixou de ser um dos países mais pobres do mundo para se tornar a segunda maior economia do mundo em valores absolutos. A renda dos chineses, que é o que está em vermelho no gráfico, também se multiplicou. Ela estava ali na casa ali de um pouco mais de uma centena de dólares, né? Um pouco mais de $100 por ano, lá em 78. Hoje ela é
2017 ela era mais de 8 mil. Né? Então, você tem ali, num período de tempo muito curto, o PIB chinês, a renda chinesa, se multiplicando em 40 anos, em várias vezes. Tentem imaginar o que isso significa. Tentem imaginar o que esse salto quer dizer em termos de desenvolvimento econômico, de melhoria de qualidade de vida, de uma transformação no acesso das pessoas a bens materiais. Eu comentava com vocês que, durante o maoísmo, as ambições dos chineses, em termos materiais, eram ter uma bicicleta, um relógio de pulso, um ventilador, uma máquina de costura. Nesse período daqui, de 40 anos, a China vai se tornar uma moderna sociedade de consumo de massas. As pessoas comprando televisão, geladeira, fogão, carro, né, no caso da nova classe média. Quer dizer, é uma mudança muito significativa em apenas 40 anos. E esse é um processo que vai atravessar os governos de 4 presidentes. Quer dizer, nesses 40 anos, a China teve apenas 4 presidentes. Depois do Mao Tse-tung, foi o Deng Xiaoping. Na verdade, nem tinha esses títulos formais, mas ele era o líder mais importante. E ele foi sucedido por esses outros 3 presidentes, dos quais a gente vai falar brevemente, né? O Jiang Zemin, o Hu Jintao e agora o Xi Jinping, que é desde 2012 o presidente da China. Então, quer dizer, desde 49 foram poucos líderes políticos realmente de peso, e isso deu também uma estabilidade muito grande para a política pública na China. No sentido em que você tem um partido único governando, e esse partido, o que ele determina, fica valendo durante 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, isso para lidar com projetos de longo prazo, como são, por exemplo, projetos de infraestrutura, você vai ver que tem uma continuidade muito grande. Dou um exemplo para vocês. Né? Uma das minhas viagens à China, me apresentaram lá em Zhuhai, que foi uma dessas primeiras zonas econômicas especiais, a maior ponte do mundo, que é a ponte que liga Hong Kong à China continental. Ela tem em torno de 50 quilômetros. Para vocês terem uma ideia do que significa, a ponte do Niterói, que também é uma das maiores pontes do mundo, tem 13 quilômetros. O tamanho dessa ponte. E, num certo momento, eu perguntei, mas vem cá, quanto tempo demorou para construir essa ponte? Eles me disseram, olha, entre planejamento e execução, foram 16 anos. E nós estávamos ali num grupo de brasileiros, né, de jornalistas e acadêmicos brasileiros, e nós nos entreolhamos assim e falamos, puxa, que grande projeto de infraestrutura no Brasil seria possível conduzir em 16 anos. Porque muda o governo, tem uma guinada de 180 graus na política, o governo novo quer desfazer o que o governo antigo tinha feito. É muito difícil você ter esse planejamento aqui, é muito difícil você ter essa continuidade aqui, o que é uma coisa que os chineses têm. E, sobretudo, para esse planejamento da infraestrutura, você construir, por exemplo, uma rede ferroviária extensa, como eles têm, né, de você reformar os portos ou aeroportos, né? Isso demanda muito tempo. Isso é algo que você não faz em 2 anos, em 3 anos. E, bom, o Felipe vai entrar agora conversando com a gente um pouco sobre a experiência de Shenzhen, que é uma dessas zonas econômicas especiais, talvez a mais famosa delas, a mais impressionante delas. E ele vai contar para a gente um pouco do que é essa trajetória de Shenzhen, desde a época em que ela era um vilarejo de pescadores, lá no final dos anos 70, até a metrópole global e centro de inovação tecnológica que ela virou hoje em dia. Felipe, é contigo. Maurício, queria fazer uma pergunta rapidinho, para não interromper a fala do Felipe. Assim, isso é uma dificuldade que eu sempre tive, né? Você acabou de comentar essa questão de como o fato de você ter um partido único, né, sem alternância de poder, isso facilita a aplicação de projetos de infraestrutura ou projetos políticos mais longos por si só, né? Cara, como é que a gente argumenta isso sem parecer que a gente está contrário a uma democracia representativa e alternância de poder, assim? Confesso que isso é uma dificuldade que eu tenho, assim, porque
você vai defender isso hoje, você vai falar da China como exemplo, né, de projeto de governo e tal, mas espera aí, é um projeto de governo ditatorial, né, de partido único. Então, como é que... Eu queria uma luz, né, talvez, não é nem uma dúvida, é mais uma... possível, dentro de um cenário de democracia multipartidária, de competição entre partidos, existir também um planejamento de longo prazo. O Brasil teve algo semelhante a isso nos anos 50, 60. A gente teve governos muito diferentes, do Vargas, do JK, do João Goulart, mesmo do regime militar, mas eles tinham uma certa continuidade em termos de política externa, eles tinham uma certa continuidade em termos de política de desenvolvimento, porque havia algum consenso social no país de que aqueles eram objetivos de longo prazo. Desenvolver a indústria, expandir a indústria, né? Por aí vai. Isso aconteceu também, claro, com muitos outros países, né? Por exemplo, a França chegou a criar instituições próprias, né? O Comissariado Geral do Plano, para cuidar desse planejamento de longo prazo e tentar mantê-lo um pouco à parte, né, dessa instabilidade eleitoral, político-partidária. Só que, nos últimos anos, a maior parte das democracias não tem mais essa capacidade, inclusive os Estados Unidos. O que a política americana tem oscilado nessas últimas décadas é um negócio impressionante. E na área de infraestrutura, isso é muito evidente. Por exemplo, a China tem uma rede de trens de alta velocidade impressionante. E olha, o trem de alta velocidade não é uma tecnologia nova. Ele existe desde os anos 70. Os Estados Unidos não têm. Não é que não tem uma grande rede de trem de alta velocidade. Não tem nada. Você não consegue pegar um trem de alta velocidade americano para ir de Nova York a Washington. Eu já fiz essa viagem de trem nos Estados Unidos. É um trem velho, o Wi-Fi não funciona direito, é um monte de problema. Né? Ao passo que a China criou uma infraestrutura muito elaborada. Assim, quando eu dei aula nos Estados Unidos, na New School University, em Nova York, o meu supervisor era um cara chamado Michael Cohen, que tinha sido o diretor do Banco Mundial para a área de política urbana. Então, ele tinha viajado o mundo inteiro acompanhando questões de urbanismo e era um cara super bacana de se conversar, muito aberto, muito progressista. E uma vez conversando com ele, eu falei, Michael, de todos esses países que você visitou, quem é que tem a melhor infraestrutura urbana? Ele falou assim, olha, são algumas partes da China. Não a China como um todo, mas algumas partes dela, principalmente Hong Kong. Singapura também ele falava muito bem e tal. O que contrasta, por exemplo, com o que é a infraestrutura de Nova York, que, ao contrário do que muita gente imagina, não é boa. O metrô é muito ruim, dá muito problema. Os bueiros são muito complicados, entopem fácil. Então, tem um contraste muito marcante. Isso mesmo num país desenvolvido como os Estados Unidos. Né? E aqui no Brasil, claro, ainda mais intensa essa dificuldade. Mas, assim, é possível você compatibilizar a democracia com um planejamento de longo prazo. Mas o que é necessário é que haja um mínimo de um consenso social que as nossas sociedades, infelizmente, perderam. E aí a gente pode discutir por que isso aconteceu. Eu acho que, em grande medida, a resposta passa por um aumento da desigualdade, passa pelo modo também como questões ligadas à religião, ao comportamento, à sexualidade, viraram divisores muito fortes, né, nas sociedades ocidentais. Mas é um super desafio para que as democracias possam sair dessa crise muito profunda na qual elas hoje estão aí patinando. Obrigado, Maurício. Obrigado bom, mesmo. Não sei se vai ser muito edificante agora, mas o Felipe vai mostrar um pouco a história de sucesso do Shenzhen. Mas vamos lá, Felipe. Entra aí e mostra para a gente o que a China fez com o Shenzhen. Boa tarde, gente. Vocês me escutam? Conseguem ver a apresentação, tudo direitinho? Enquanto eu estou aproveitando aqui, enquanto eu estou abrindo o slide, a pergunta do Alessandro foi muito importante, até para corroborar um pouco, professor, se o senhor me permite a resposta. Eu acho que o modelo institucional da China permite muito essa continuidade política, em termos de política externa e tudo mais. Sabemos que quem comanda é o Partido Comunista, e o Partido Comunista possui uma série de instâncias, de hierarquias, em que a tomada de decisão segue essas hierarquias. Então, se você conhece bem, Alessandro, procura o Comitê Permanente do Politburo, do Partido Comunista. São 7 grandes expoentes
do partido e que, normalmente, quando ascende um governante, ascende também quem irá sucedê-lo. Então, quando Deng Xiaoping estava no poder, Jiang Zemin e Hu Jintao também foram para o Politburo, ou seja, para que houvesse uma transição, para que esses futuros governantes, esses futuros presidentes, que também serão secretários gerais do Partido Comunista, também serão presidentes da Comissão Militar, eles observem a condução e consigam, a partir daí, ter um contínuo, sem aquele papo de entrou o governo, saiu o governo e faz coisas diferentes. E a maneira como o Partido Comunista Chinês está organizado, não, significa também o seguinte, que você faz uma carreira muito longa até ascender ao Comitê Central, se é que você um dia vai para o Comitê Central. Então, se você conseguiu chegar lá em algum momento, isso significa que você já teve uma experiência administrativa e política na zona rural, numa pequena cidade, nas províncias, até você ir para Pequim, até você ir trabalhar para os ministérios. Então, alguém como Xi Jinping, por exemplo, alguém como o Hu Jintao, quando eles se tornaram presidentes, eles já tinham décadas de experiência política e administrativa. É muito diferente dos modelos que a gente tem no Ocidente ou no Brasil, em que você pode perfeitamente eleger um cara para presidente que nunca administrou nada. O que, aliás, é algo que a gente faz no Brasil com muita frequência, porque aqui os políticos não estão tão pouco prestigiados. O tempo inteiro, as pessoas elegem alguém que nunca foi prefeito, que nunca foi governador, e aí joga esse cara da noite para o dia na presidência da República e espera que ele vá fazer um bom trabalho. Olha, a vida não é assim. É complicado. Você tem um processo de aprendizado, você tem uma curva de aprendizado. Os Estados Unidos também não são diferentes, né? Mas o caso do Trump, por exemplo, mas também o caso do Obama antes dele, né? Então, quando você tem uma rejeição da política tradicional, as pessoas querem um outsider. Só que assim, cara, você não vai botar um outsider no poder e ele vai fazer um curso de meia hora, né? Como governar um país em meia hora. Deixa eu ver aqui o meu audiobook e tal. Não, num sistema como o da China, você tem um quadro profissional que é treinado durante décadas até chegar naquele posto. Embora isso tenha também os seus outros problemas, né? Uma certa tendência para o conformismo, para uma burocratização intensa, aquele jogo de poder e de alianças dentro do partido. Cada sistema tem seus méritos e seus defeitos, né? Agora, o que é impressionante é que esse sistema chinês autoritário, de partido único, o que ele conseguiu em termos econômicos em 40 anos é um dos feitos mais notáveis da história. E, olha, embaralha a cabeça de muita gente, inclusive a minha. Né? E eu falei, olha, teoricamente isso aqui era para estar dando errado, né? Mas eles conseguiram muito sucesso, né? Mas vamos lá, Felipe. Não, então, é justamente isso, porque a gente está num período agora em que muitos autores falam que foi a capacidade do Partido Comunista de se readaptar, né? Então, vistos aqueles modelos, a fraqueza do modelo maoísta, Deng Xiaoping, quando ascende, ele adapta a estratégia de desenvolvimento da China. E justamente Shenzhen é o maior exemplo disso tudo. Vou levantar alguns pontos que o professor levantou muito rapidamente, que são muito importantes para entender a estratégia de Shenzhen, né? Que foi os governos locais têm determinadas autonomias que não se vê no Brasil, por exemplo. É interessante que o modelo brasileiro, o Brasil é uma federação, que em tese era para os estados, né? Os estados terem autonomia. No Brasil não tem. O governo federal, Brasília, tem um poder muito grande sobre os governos estaduais e municipais. Quais aqui na China, que é um estado unitário, justamente porque na China não possui estados, possui províncias, é exatamente o contrário. O governo central consegue delegar determinadas competências às províncias, às municipalidades, que não se vê no Brasil. Então, o Shenzhen, Xangai e outras províncias, justamente as províncias competem entre si para atrair capital, para atrair atenção. Então, normalmente, Pequim dá as diretrizes centrais, orienta qual é o caminho, mas como se dará, por exemplo, o salário mínimo não é unificado na China. Cada província determina seu salário mínimo. Então, como vai se dar a dinâmica, as especificidades, aí é de competência de cada província, de acordo com suas E aí especificidades. entra também esse padrão de carreira dentro do Partido Comunista.
Então, imagina, por exemplo, que você é um jovem ambicioso secretário-geral do Partido Comunista numa grande cidade ou numa província do interior da China. Você vai fazer o máximo para levar investidor estrangeiro para aquela área, para promover o desenvolvimento ali. Porque se você conseguir fazer isso, se você apresentar um bom resultado, você vai ser promovido, você vai para Pequim, você vai para Xangai, né? Então, essa competição existe ali o tempo inteiro, entre as cidades, entre as províncias, entre os ministérios, né? Entre as empresas estatais. Você, com muita frequência na China, você vai ter várias empresas estatais competindo no mesmo setor da economia. Porque, ao mesmo tempo, também, o Estado quer ver quem é que vai se dar melhor. Né? Qual vai ser o gerente, qual vai ser o diretor que vai ter o melhor desempenho. Então, vai lá. Agora é com você. E Shenzhen é exatamente isso. A governança da época conseguiu dar resultados e por isso que provavelmente ascenderam. Ser um político na China é uma carreira, né? Você começa lá na ala dos jovens com 18, com 20 anos, então você faz provas, tem que demonstrar que você tem capacidade de governar, é uma carreira de verdade na China isso. E outro ponto também importante são as reformas rurais, que o professor chegou a falar. Se criaram as empresas, as indústrias, né, rurais e tudo mais. Quando o Deng Xiaoping ascendeu, ele acabou com aquelas comunas. Então, aqueles grandes pedaços de terra com várias famílias dividindo, compartilhando e tendo que produzir tudo, esse modelo acabou, justamente ao prejuízo que deu ao período maoísta. Então, eles distribuíram as terras para as famílias, cada família poderia se especializar na produção de alguma coisa, para se especializar em chá, arroz e tudo mais, e o governo dava cotas. Se a família conseguisse produzir acima da cota, o governo ela poderia vender o excedente ao mercado local, insurgente que começou a surgir na época. E se não conseguisse vender, o governo comprava esse excesso. Isso dando estímulos àqueles tecnicistas que a gente viu na última aula, isso dando estímulos a que as famílias produzissem. Então, acabaram as comunas e esse novo modelo permitiu que aquela crise agrária, que muitos tiveram dúvida, como é que o Mao conseguiu... Mao Tse-tung não conseguiu reverter aquela crise. Foi Deng Xiaoping, a esse novo modelo que conseguiu reverter. E, por último, que explica muito o modelo de sucesso de Shenzhen, é justamente a exportação do capital japonês. Nos anos 70, no início dos anos 70, houve crise do modelo, do padrão dólar-ouro. A hegemonia, o poderio norte-americano estava em determinada crise, a crise do petróleo em 73 e 79. Então, muitas empresas estavam fugindo dos Estados Unidos, da Europa, e estavam procurando, poxa, onde eu vou investir? Empresas japonesas também. O Japão conseguiu acumular tanto capital que ele tinha que exportar esse capital. E, a partir disso, ele levou para as zonas ali ao redor, né? Então, a Malásia, nos anos 80, nos anos 90, recebeu muito capital, Taiwan, enfim, os tigres asiáticos. Justamente foi o início do que a gente chama dessa cadeia global de valor. Ou seja, a filial está nos Estados Unidos, as grandes mentes, mas a empresa, a indústria, a fábrica, se instala em locais em que provém competitividade, seja incentivos, mão de obra barata e tudo mais. Então, tudo isso é importante para explicar esse sucesso de Shenzhen nesse modelo econômico da China. Shenzhen fica na região sul da China, como vocês podem ver aí no mapa, na província de Guangdong, e justamente nessa parte costeira, como a gente sempre aborda. É a parte mais rica da China. Geopoliticamente, a região costeira, que é próxima ao mar, que é onde se faz o comércio, normalmente são regiões mais internacionalizadas, mais cosmopolitas e tudo mais, diferente daqueles povos que vivem no interior, mais isolados e tudo mais. Depois eu vou mostrar para vocês um gráfico com as várias faixas de renda da China. Vocês vão ver como a renda no litoral é muito mais alta do que no interior do país e como isso é um problema para a China. Perfeito. Então, criar esses locais, esses espaços de incentivos para atrair capital nas regiões costeiras é nada mais do que óbvio, justamente que é onde se faz o comércio, é onde a China está aberta ao mundo, né? E justamente esse é o mapa que mostra a cidade de Shenzhen em comparação a Hong Kong. Então, fazem fronteiras. Justamente o professor falando, o governo chinês, o Partido Comunista,
comunista, aproveitando Hong Kong, né, que na época ainda estava sobre a soberania inglesa, tem leis locais e tudo mais, muitas empresas instaladas lá, bolsa de valores e tudo mais. O governo quis aproveitar a competitividade de Hong Kong e ali que quis criar um modelo de atração de capital também para dentro do continente. Então, é uma região, como o professor falou, que fica próximo de Macau, né, Hong Kong, justamente criando o que depois eu vou mostrar, o que o governo tem esse projeto de tornar a foz do Rio das Pérolas a Baía da Grande... Região da Grande Bahia. Zona da Grande Bahia, justamente para que ali se torne o Vale do Silício da China, né? Atraindo... E eu vou mostrar depois como essa região é importantíssima para o PIB e para as indústrias da China, né? Aí é uma foto de como era Shenzhen nos anos 80, em 1980, e como ela é hoje. É como o professor Sá falou, ela saiu de uma vila pesqueira, enfim, de um vilarejo muito pequeno, muito inexpressivo para a realidade chinesa, e agora se tornando esse grande polo de capital, de indústrias, de competitividade, né? Bem diferente de como era Hong Kong. Hong Kong nos anos 80 já era uma cidade considerável. Nos anos 80, Hong Kong era... O PIB de Hong Kong, dessa cidade de 7 milhões de pessoas, equivalia a 25% de todo o PIB de uma China de 1 bilhão de pessoas. Então, já era uma cidade expressiva. Então, por isso, estrategicamente... Hoje em dia, o PIB de Hong Kong é tipo 2% da China. Exatamente. Hong Kong é uma cidade mais rica hoje do que era nos anos 80, mas a China cresceu tanto, né, que essa importância econômica de Hong Kong relativa diminuiu muito. Inclusive, é uma das razões também que está levando a todos esses protestos em Hong Kong, né? A gente vai falar deles na aula que vem, mas é a questão das liberdades cívicas e políticas em Hong Kong, que são maiores do que no resto da China, mas também essa questão econômica. Qual é o lugar econômico de Hong Kong hoje numa China global, continental? É muito menos importante do que era há 20 anos, há 30 anos. Perfeito, professor. Então, é justamente para mostrar aqui como Shenzhen aproveitou dessa competitividade que o Hong Kong tinha na época, que já era um polo bem considerável para o capitalismo, para a sociedade, para a comunidade internacional. Então, esse mapa é para mostrar como a cidade está muito conectada fisicamente, em termos de infraestrutura, com Hong Kong. Então, justamente criando ali essa interdependência logística de infraestrutura. Não só em cargas, né, que é exportação, enfim, transporte de cargas, mas também transporte de pessoas, de turismo. Então, você pode ir do Aeroporto Internacional de Hong Kong para Shenzhen de balsa, de trem, de carro, de ônibus, justamente porque se criou ponte, se criou, enfim, toda uma rede de infraestrutura muito grande. E aqui é justamente para mostrar, como o professor falou, essas grandes zonas econômicas especiais, onde os chineses fizeram de Shenzhen, as 4, né, que o professor mostrou lá. Shenzhen, Shantou, Xiamen e... Exatamente. E mostrando esses 4 como os projetos pilotos desse modelo, e que, dando certo, como eu vou mostrar depois, o governo foi criando outras. E hoje em dia existem essas séries de zonas econômicas especiais na China, aproveitando esse capital. Então, foi um projeto que começou em 78 e permaneceu nos anos 80, nos anos 90. Aqui mostra esses 4, justamente, Xiamen, Shantou, Shenzhen e Zhuhai. E a história de Shenzhen foi durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses ocuparam essa região, eles tentaram invadir Hong Kong, mas o governo britânico derrubou a ponte, né, que fazia a conexão com Shenzhen, e acabou que os japoneses não conseguiram invadir Hong Kong, mas eles permaneceram ali. Mas depois que houve a rendição japonesa, enfim, o Partido Comunista conseguiu tomar de volta essa região. E em 53, o governo do condado... porque Shenzhen hoje é uma cidade que está naquela região, mas na época essa região que eu mostrei no mapa era um condado, chamado Condado de Bao'an, até desculpe aí a pronúncia do meu mandarim, decidiu se mudar para Shenzhen, já que a cidade era mais próxima de Hong Kong e tinha uma economia maior do que Nantou, que era uma outra cidadezinha ali desse condado. Então, nos anos 50, nos anos 60 e nos anos 70,
houve uma grande fuga de migração mesmo, de chineses saindo do continente, saindo desse condado, em direção a Hong Kong, justamente para aproveitar as oportunidades que ali ofereciam, muitas empresas, muitas indústrias, então tinha emprego suficiente ali em Hong Kong. Em janeiro de 78, uma equipe de inspeção central, enviada pelo Conselho de Estado, realizou estudos para a criação de um porto de comércio exterior no condado. Então, ou seja, o início dessa experiência ali em 78, em janeiro de 78, já com o Deng Xiaoping no poder, começou-se a pesquisar, ver como é que seria, como é que daria. Um ano depois, em janeiro de 79, o Comitê Central do Partido Comunista aprovou a criação de uma zona industrial em Shekou, em Shenzhen, com o propósito de liderar projetos, liderar operações domésticas no exterior, diversificar, integração industrial, comércio e tudo mais. Justamente aproveitando Hong Kong e Macau. Em março de 79, o condado agora passa -se a se chamar Shenzhen, né? E em maio de 1980, o Comitê Central designou Shenzhen como a Zona Econômica Especial, para ser um exemplo experimental para a prática do capitalismo de mercado. O governo tinha essa ideia de criar essas zonas econômicas especiais e logo as lideranças de Shenzhen, aproveitando a autonomia, entre aspas, autonomia mesmo dos governos locais, logo falou, não, estamos dispostos aqui e tudo mais, poxa, está aqui, estão perto de Hong Kong, perto de Macau, vocês podem aproveitar. E foi aí que o governo central levou adiante. Já em agosto dos anos 80, eles aprovaram os regulamentos da Zona Econômica Especial de Guangdong. Justamente delimita as políticas preferenciais para atrair investimento estrangeiro, autonomia empresarial, tributação, uso da terra, gestão de divisas, venda de produtos, ou seja, uma série de medidas, propriedade individual, operações joint ventures, que justamente esse é um dos grandes calcanhares desse novo modelo chinês, é fazer com que essas empresas estrangeiras que se instalem na China façam transferência de know-how, façam transferência de tecnologia. Isso se dá por via das joint ventures. Joint ventures são empresas que são criadas quando uma empresa estrangeira se junta com uma empresa nacional e cria uma joint venture para que haja essa transferência de capital. Então, não era as empresas estrangeiras chegavam na China e vamos agora exportar, vamos vender, não. Foi uma transição, foi uma abertura da China totalmente tutelado pelo Estado chinês, pouco a pouco, com grandes delimitações, com grandes exigências, transferência de tecnologia, cotas e tudo mais. E em dezembro de 90 foi criada a Bolsa de Valores de Shenzhen, que hoje é uma das maiores, se não me engano, é a 6ª maior do mundo, a Bolsa de Shenzhen. E em fevereiro de 92, o Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo concedeu ao governo de Shenzhen o poder de fazer leis e regulamentos locais. Em 2001, já com os bons resultados econômicos, cada vez mais migrantes que antes saíam da China continental, saíam de Shenzhen em direção a Hong Kong, justamente agora passa a ser o contrário. Ou seja, migração de várias partes da China em direção a Shenzhen e alguma população de Hong Kong saindo de Hong Kong em direção a Shenzhen, já justamente para aproveitar as oportunidades que ali se ofertavam. E em julho de 2010, o Conselho de Estado dissolveu a segunda linha, essa linha que dividia Shenzhen e Hong Kong, e passou que dividia Shenzhen dos demais e unificou todas aquelas cidades em torno de Shenzhen. Então, agora permitiu maior transitividade de Hong Kong e Shenzhen, e de Shenzhen para todas aquelas cidades ali ao redor, justamente para que aquelas cidades também aproveitem da experiência de Shenzhen. Ou seja, o território que antes a cidade tinha, Shenzhen, aumentou em 5 vezes. Em agosto de 2019, Pequim revelou planos de reformas econômicas, sociais e setoriais políticos em Shenzhen, com a intenção de tornar a cidade um modelo para as demais regiões da China. Justamente nesse ímpeto, né, do Xi Jinping de ter que levar a cabo reformas econômicas, reformas políticas, se a China quiser mesmo internacionalizar sua moeda, se tornar um grande polo, uma hegemonia realmente econômica, financiarizar a sua economia. Então, Xi Jinping tem recebido muitas pressões para
para adotar reformas econômicas. Então, é justamente esse slide aqui, é só para mostrar esse investimento estrangeiro, que apesar de Shenzhen, nessa zona econômica exclusiva, ter sido criada nos anos 1980, se vocês verem para o mapa, não houve de início uma grande entrada de investimento estrangeiro direto. O investimento estrangeiro direto começou mesmo a partir dos anos 90, justamente que durante os anos 80 o governo estava preocupado em fazer suas reformas domésticas, então, ou seja, mexer no campo, acabar com as comunas, dividir a terra e tudo mais. A partir dos anos 90, com as experiências bem locais de Shenzhen, das outras 4, foi que eles começaram a ampliar essas zonas de abertura, de atração de capital para todo o país, e aí sim, capital em grande medida começou a entrar, em grande volume. A partir dos anos 90, quando o Deng Xiaoping faz a sua famosa viagem para o sul, para a região costeira. E aqui, para finalizar, é justamente para mostrar a realidade de Shenzhen, pela experiência de Shenzhen, o governo quer ampliar isso, e já também, né, porque o Tratado de Hong Kong delimita que em 2047 Hong Kong será incorporado pelo continente, né? O modelo de Hong Kong deixa de existir e passa a imperar o modelo da China continental, do Partido Comunista e tudo mais. E já nessa estratégia, o governo já vem criando essa estratégia de unificar, enfim, de tornar todas essas cidades litorâneas ao redor de Shenzhen, Hong Kong, Macau, se tornar um grande polo de atração de capital internacional, de infraestrutura, de tecnologia, enfim, para justamente, né, nessa estratégia da China hoje de agregar valor, de inovar, não mais produzir só brinquedo, também produzir porta-aviões, produzir turbinas de aviões, produzir microchip, nanotecnologia, internet 5G, 6G. Então, eles querem tornar essa região esse grande polo, esse grande Vale do Silício da China hoje. É uma região com 70 milhões de pessoas, hoje já representa 37% das exportações totais do país e 12% de todo o PIB da China. Então, a China espera uma maior integração dessa região para justamente impulsionar o crescimento econômico, e também visa um plano de desenvolver tecnologia e aprofundar uns vínculos, criar infraestrutura. O professor já falou dessa ponte que liga Hong Kong a Macau, né? Mas ampliar cada vez mais. Muitos têm o discurso de que Hong Kong está se prejudicando porque a estratégia do governo é justamente afundar Hong Kong para justamente Shenzhen crescer em detrimento a Hong Kong. Mas, como a gente mostrou no início das aulas, a estratégia chinesa não é de checkmate, né? Não é de engolir o rei, não é de checkmate. É justamente de você cercar o inimigo de modo a, quando o inimigo perceber, falar, caramba, já fomos engolidos, já não temos mais o que fazer, a gente tem que engolir a China. E é essa a estratégia da China. E Shenzhen é um grande instrumento para isso. É um grande instrumento voltado para Hong Kong e possivelmente para Taiwan também. Obrigado, professor. Acho que eu falei muito, mas desculpa. Tranquilo, meu caro. E é muito interessante esse crescimento de Shenzhen, porque a cidade virou hoje o equivalente chinês ao Vale do Silício. É o grande centro de tecnologia, não só de software, né, não só dos aplicativos, mas também do hardware, também da fabricação do aparelho, dos computadores, né, de toda a parte mais dura da tecnologia. Depois eu vou passar para vocês um link de um vídeo que vai ser atividade assíncrona, né, que é um documentário sobre Shenzhen, um programa de televisão feito pelo Ronaldo Lemos, nosso colega da UERJ, né, professor do Direito, que é um grande especialista em tecnologia. Ele tem uma série ótima no canal Futura sobre tecnologia, e a temporada do ano passado da série dele foi sobre China. Então, cada episódio era uma cidade diferente, um aspecto diferente. Vou passar o episódio de Shenzhen para vocês, que é muito bom. Bom, a gente viu ali o crescimento do PIB, né, em valores absolutos, e esse é o crescimento em termos do percentual do PIB. Então, vejam vocês que a gente está falando de um crescimento que oscila de 4% até 15% ao longo desses anos. E é crescendo o tempo inteiro. São 40 anos de crescimento econômico sem parar na China.
Em geral, um nível de crescimento ali acima de 8%, acima de 10% às vezes, isso é muito rápido. Se um país cresce 7% por ano, a economia dobra de tamanho a cada década. Se fizer uma comparação do Brasil com a China nesse mesmo período, o Brasil tem crescido em média aí, desde os anos 80, 2% ao ano. Isso, claro, com os nossos vários recuos, né? A gente teve 2 recessões desde 2014, né? Estamos na segunda recessão desde 2014. Então, a economia brasileira, na verdade, está diminuindo de tamanho. Nossa economia tem hoje o tamanho que ela tinha em 2009. Encolheu. Ao passo que a economia chinesa vai crescendo sem parar, desde 78. Ela vai continuar a crescer agora, em 2020, mesmo com a pandemia. O que ela já acumulou esse ano já é o suficiente para garantir o crescimento. Ela deve fechar o ano tendo ali um pouco menos de 2% de crescimento, num ano em que a economia global vai cair 4% por causa da pandemia. Então, é um número excepcional. É um desempenho muito bom. Bom, o que explica esse crescimento tão acelerado? Isso, em grande medida, vem do fato de que o ponto de partida da China era muito baixo. Ela era um país paupérrimo, agrícola, as pessoas ali miseráveis. Então, você tira esse trabalhador que estava ali numa agricultura de baixa produtividade, numa comuna, e ele vai para uma zona econômica especial, trabalhar numa fábrica que vai produzir para exportação e que já tem o know-how tecnológico de Taiwan, de Hong Kong, a produtividade desse cara vai disparar. Ele vai estar gerando uma riqueza naquela fábrica muito maior do que ele faria ali naquela comuna, no interior do país onde ele trabalhava. Então, o impacto disso em termos do PIB, o impacto disso em termos do crescimento da economia é gigantesco. Então, o que a China está vivendo nesses últimos 40 anos é parecido com o que o Brasil viveu nos anos 40, 50, 60, quando o Brasil também crescia muito rápido. Porque também foi esse momento em que o Brasil saiu, né, a mão de obra brasileira, né, estava fazendo o êxodo rural, né, saindo ali de seus vilarejos na zona rural, indo para a cidade, indo trabalhar na fábrica, né, também fazendo esse salto de produtividade. Só que depois o Brasil estagnou. O Brasil e a América Latina como um todo caíram na chamada armadilha da renda média, né? A gente fez essa transição da pobreza para a renda média, mas a gente não conseguiu virar país rico. Nenhum país latino-americano conseguiu dar esse salto. Nós não sabemos ainda se a China vai conseguir fazer isso. Ela está empenhada em ter essa trajetória, né? Ela está empenhada em chegar nesse patamar, mas ainda é um desafio para ela. Bom, ok, então o país está crescendo muito, mas e a pobreza? As pessoas também estão melhorando de vida? Ou esse é um crescimento que está se concentrando entre os mais ricos, entre a classe média? Esse é um dos gráficos, eu acho, mais impressionantes dessa aula, né? Essa é a taxa de pobreza da China de 78 para cá. Esse gráfico é quase inacreditável. Em 78, praticamente toda a China era muito pobre. Você tinha ali algumas pequenas exceções que eram pessoas que estavam no partido, que tinham cargos de chefia, né, nas indústrias, mas o país como um todo era um país muito pobre. E a pobreza extrema foi quase eliminada da China. Basicamente, o que sobrou hoje, em termos de pobreza, são bolsões em regiões rurais relativamente afastadas, muito montanhosas, muito sujeitas a inundações, coisas desse tipo. O país virou um país de renda média, virou um país de uma classe média nova. Ok, uma classe média muito sofrida, muito batalhadora, que experimentou a pobreza na sua juventude, na sua infância, que ainda se sente muito insegura daquilo que conquistou, mas, não obstante tudo isso, é uma classe média. E, como vocês podem imaginar, pessoas que viveram essa transição de maneira muito rápida, né, que tiveram essa multiplicação na sua renda, com muita frequência abraçam o consumo, abraçam essa questão da qualidade material de vida de uma maneira muito acentuada. Então, o que a Letícia comentava no chat, né, assim, eu nunca vi lojas de luxo tão grandes como as que eu vi na China. Mesmo caso para mim. As grandes lojas de grife que eu vi na China, muito maiores do que as que eu vi em Nova York, em Londres, em Paris.
que, aliás, as lojas em Paris e Nova York, cada vez mais com clientes chineses, né? Então, também, mesmo elas também mudaram para se adaptar, né? Acho que o único lugar em que eu vi algo parecido realmente com esse consumo chinês foi Singapura. Em Singapura você tem uma grande rua do comércio, né, que é a Orchard Road, que acho que ela tem ali uns 30, 40 shopping centers só naquela rua. É um do lado do outro. Então, é uma nova elite, é uma nova classe média que caíram de boca nesse consumo global. E aí, também pelo fato de que a China é um país muito seguro, né, tem pouco crime, tem pouco assalto, as pessoas ostentam essa riqueza, ostentam esse produto de grife, de uma maneira como a gente não vê muito aqui no Brasil, até por razões de segurança. Acho que lá, você ganhou dinheiro, você subiu de vida, você quer que todo mundo saiba isso. Então, você vai dirigir um carro de luxo, você vai estar com uma bolsa de marca, com um terno de grife, o que seja, né? Tudo isso se ostenta muito. E andar por um... Claro, a China é muito desigual, tá? Entre as cidades e o interior, e também dentro das cidades. Então, por exemplo, se você anda num bairro de elite de Pequim, como Sanlitun, olha, é muito impressionante. Ali você vê o que de fato é uma economia desenvolvida, o que de fato é uma sociedade próspera. Eu às vezes brinco assim, que se você quer conhecer o que é uma moderna economia de mercado, cara, esquece a Uruguaiana, esquece o camelódromo, vai para Pequim, vai para Xangai, vai para Hong Kong. Ali você vai ver o que é de fato esse mecanismo mais dinâmico, né, da economia global. Agora, com todas essas contradições. E aí o que eu dizia para vocês, né, o Felipe comentava também, que tem uma competição muito grande entre as cidades e as províncias na China pelo desenvolvimento, pela atração de investimentos. Isso se manifesta também nos modelos econômicos de cada uma delas. Então, por exemplo, Guangdong, no sul da China, é um modelo mais liberal, é um modelo mais baseado realmente na empresa estrangeira, na empresa privada. Xangai é um modelo muito baseado na empresa pública, como, aliás, é Singapura também. Então, assim, mas e aí? Então, que modelo é esse, Maurício? Esses caras são comunistas, eles são capitalistas, eles são o quê? Né? E é o que a gente fica tentando responder. Né? Sim, tem colegas como o professor Elia Jabbour que defendem que a China é um país comunista, que está usando o mercado como um instrumento, né, para promover esse desenvolvimento. Eu diria que não. Eu diria que o que existe na China hoje é uma economia capitalista, é uma economia de mercado, mas é uma economia de mercado onde o Estado tem um papel muito mais direto, muito mais abrangente do que ela tem, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos. Agora, é muito diferente também do que era esse capitalismo de Estado no Brasil até algumas décadas atrás. Então, por exemplo, aqui a gente tem a Petrobras. Durante muito tempo, a Petrobras teve um monopólio do petróleo no Brasil. Nenhuma outra empresa, privada ou pública, podia competir com ela. Hoje não mais. Ela perdeu esse monopólio nos anos 90, ela compete com outras empresas. Mas o que você tem na China, você não tem uma Petrobras, você tem três. Você tem três grandes empresas estatais voltadas para a produção de petróleo que competem entre si. Então, isso se faz presente, né? É uma outra maneira de você pensar como é que a empresa pública, como é que a empresa estatal entra nessa competição. Ou você tem uma parceria muito mais forte entre as empresas estatais e o setor privado, até também num ponto que é difícil você dizer exatamente o quanto de uma determinada empresa é estatal e o quanto dela é privado. Vou pegar o exemplo da Huawei, que é a gigante de telecomunicações da China. A Huawei é uma filha de Shenzhen. Ela começou ali. O seu fundador era um engenheiro militar, que saiu do exército, montou a empresa, e no início, o modelo de negócio dele era fornecer equipamentos de telecomunicação, era conectar pequenas empresas no interior da China, em áreas mais afastadas, onde as grandes empresas multinacionais não chegavam. Investiu muito em pesquisa e desenvolvimento, investiu muito em inovação, e hoje está competindo no mundo inteiro. A Huawei está presente em 150 países. Então, como no intervalo de tempo de uma vida humana, você tem essa transformação muito grande, muito expressiva, e como é difícil, até para nós mesmos,
analistas, né, criarmos conceitos, criarmos ferramentas capazes de conceitualizar isso, de explicar o que está acontecendo na China hoje. Agora, os chineses são muito empreendedores, são muito dedicados, assim, é um nível de dedicação ao trabalho, é um nível de dedicação à empresa que é difícil você encontrar paralelos fora da própria China. Né? Acho que eu já mencionei para vocês em outras aulas e volto a recomendar o documentário Indústria Americana, que é exatamente esse choque de cultura empresarial de uma empresa chinesa que vai investir nos Estados Unidos. Agora já é um movimento reverso, né? Agora são chineses investindo em zonas dentro dos Estados Unidos que estão passando por um declínio econômico, por um processo de empobrecimento, e como os chineses ficam chocados com o desleixo americano, com a falta de disciplina do trabalhador americano. Os giros que aconteceram no mundo, né? Olha as transformações que aconteceram no mundo. Até, professor, rapidinho, só para também embaçar, porque esses anos 80, os anos 90 são anos fundamentais para esse desenvolvimento da China, né? E o senhor falando do capitalismo chinês, né, desses empresários, é muito interessante que o empresariado, a burguesia chinesa, é uma burguesia que nasceu por conta do Estado. O Estado que permitiu o seu nascimento. E totalmente submissa, justamente porque até as empresas estrangeiras, quando vão fazer negócio na China, tem que ter um bom contato com o Estado. Então, ou seja, os bilionários chineses foram fruto dessa política do Estado. Aquelas empresas que o senhor comentou dos anos 80, aquelas empresas rurais, foram privatizadas nos anos 90, quando foi a década das privatizações, mas foram privatizações que, diferente do que a gente pensa hoje, Brasil, século XXI, que a gente abre para o mercado e estrangeiros é que compram, foram empresas que foram, em grande medida, vendidas para chineses, sabe? Então, assim, normalmente era um trabalhador ali da própria empresa que comprou a empresa e dali se desenvolveu, o Estado financiando, dando incentivos. Tem muita coisa que os chineses não resolveram ainda. Você tem muita empresa estatal na China de baixa produtividade, que depende de crédito barato, que é um problema para o Estado. Acho que não é fácil também resolver isso, porque eles têm medo de privatizar tudo, cair num desemprego muito alto, isso virar um problema social. Então, tem vários desses fatores que são muito improdutivos, né, dentro desse quadro mais amplo. Agora, sim, é uma outra maneira de pensar isso, né? E os bilionários na China, essa elite empresarial chinesa, ela não tem uma voz própria. Ela não tem uma força política própria. Ela é submissa ao que é a diretriz do Partido Estado, do Partido Comunista. Claro, os bilionários estão começando a ter um pouco mais de voz, estão começando a influir mais, alguns deles estão criando as suas próprias fundações filantrópicas, mas é um processo muito incipiente ainda. Você não tem nada parecido com o que existe no Ocidente, em termos de um bilionário ser também um grande ator da política, dele financiar partidos, campanhas, dele ter uma agenda de política pública que ele quer se ver implementada. A regra na China, para o bilionário, para o empresariado privado, você pode ganhar dinheiro, mas não se meta na política. Ou melhor, se você falar alguma coisa politicamente, você vai falar para apoiar o governo, para apoiar o partido. Então, e quem tenta fazer alguma coisa fora disso, dá problema, você tem ali um conflito político, jurídico, o que seja. Bom, agora com tudo isso, com toda essa prosperidade, com todo esse aumento, né, do crescimento, os anos 80 foram uma década de muito tumulto político na China. A gente vai ver isso em mais detalhes na aula que vem, quando a gente falar de democracia, de direitos humanos na China, mas eu quero só dar aqui alguns elementos para vocês, só para ficar aqui para a próxima aula. Primeiro, vai ser uma década de inflação alta. A inflação na China vai chegar a 20% ao ano, o que para um país que não tinha inflação, você de 0 para 20% é um negócio terrível. Isso mexeu muito com a vida de muita gente. Vai ter um problema das expectativas crescentes da população, de querer cada vez mais liberdade, cada vez mais bem-estar material, e disso entrar em conflito com uma cautela de muita gente dentro do governo. Divisões dentro do próprio governo, uma ala mais reformista, uma ala mais liberal politicamente, outra ala mais autoritária, achando que a China estava indo longe demais. Isso vai culminar nos grandes protestos de Pequim, em 89, e no massacre da Praça da Paz Celestial, que a gente vai ver em detalhes na próxima aula. E, além disso, há também uma série de tensões
envolvendo políticas públicas da era da reforma, como a política do filho único. E agora o Gabriel vai explicar para a gente um pouco o que foi essa política e por que ela provocou tantas dificuldades na China. Gabriel, é contigo. Olá, pessoal. Todos me escutam bem? Estamos te ouvindo bem. Tá ótimo. Estou compartilhando aqui a tela só para vocês olharem comigo o roteirinho, que eu passo para vocês logo na sequência. Eu imagino que a política do filho único seja algo que vocês conheçam já, em maior ou menor grau. Eu imagino que seja dos acontecimentos sociopolíticos, digamos assim, da China contemporânea mais famosos. Acho que é algo que chega para a gente aqui no Brasil. Talvez uma coisa menos clara seja, eu acho que uma política pública de tamanha intromissão na escolha individual de cidadãos possa, num primeiro momento, remeter ao período maoísta, coisa que a política... Todo mundo acha, isso é uma coisa do maoísmo, né? Controlar a vida privada. E não, exatamente. Ela vem do período da reforma. Exatamente. Antes de me aprofundar, imagino, no começo da graduação, essas coisas, eu também fazia essa confusão, até porque o Deng Xiaoping é essa figura admirada em círculos ocidentais liberais, certo? Então é uma figura realmente muito interessante por conta de suas contradições. Então, ao mesmo tempo, é esse senhor que liberalizou do ponto de vista econômico, resistindo a uma velha guarda mais linha dura nesse sentido. Era um cara que também bancou esse tipo de política pública e a repressão que nós vamos ver na próxima aula. Enfim, mas não é sobre o Deng, isso é sobre a política do filho único, que começa, então, como nós estamos vendo, o recorte temporal é o fim dos anos 70, já é uma China pós-Mao, é a China do Deng, né? Essa China do fim dos anos 70, e principalmente anos 80 e até meados dos anos 90. É uma política introduzida, obviamente, para controlar esse enorme crescimento populacional que a China vinha passando, que é uma preocupação de todo o terceiro mundo em meados do século XX, mas na China essa preocupação é especialmente observada pelo partido depois que o Deng assume, principalmente porque há um grande projeto de censo demográfico populacional depois que nesse período do começo das reformas. Então descobre-se que a China, dentre outras coisas, está muito mais analfabeta do que se pensava, mais pobre, possivelmente, do que se pensava, mas certamente se tem uma noção mais precisa da população, e as manchetes no Ocidente são muito famosas porque é nos anos 80 que a China atinge essa cifra de 1 bilhão de habitantes, certo? Então, já havia outros projetos de planejamento familiar, mas em 79 para 80 começa a política de filho único, que tem suas exceções. Então, minorias étnicas têm permissão de ter mais filhos, de ter 2 filhos, e como nós vimos anteriormente nas aulas do professor, a maioria absoluta da população chinesa pertence à etnia majoritária, a etnia Han, certo? Então estamos falando aqui de realmente grupos minoritários na sociedade, ainda que em números absolutos, como sabemos, são grupos bem relevantes, e trabalhadores rurais que tenham tido como primeira filha uma menina. E como nós vamos ver, isso é muito importante. Esses grupos tinham permissão de um segundo filho, o que significava que havia até um contingente populacional que tinha essa regra flexibilizada, mas para a maior parte da população, literalmente, mais do que 50%, essa medida foi aplicada com uma rigidez excepcional, uma rigidez muito cruel, como ficou muito famoso. Então, a importância dessa política na China foi exaustivamente reforçada pelo governo por meio de músicas, programas de TV, de auditório, cartazes e faixas propagandísticas por cada vila e pequena cidade. Eu cliquei em 2 só para vocês visualizarem esse aqui. Se não me engano, dos anos 80, certo? Você vê que tem todo um visual, uma estilização, eu diria,
futurística para a época, uma coisa bem glamorizada. Está escrito em chinês o que está escrito em inglês acima, né? Está escrito Carry Out Family Planning, né? Implement the Basic National Policy. Então, convidando as pessoas, clamando a população a efetivar a política pública de um filho. Cartazes esses que permanecem na China, que essa aqui é uma foto do Wall Street Journal bem mais recente, de um senhor andando. Eu queria ter mais informações, mas o Washington Post me proíbe de ler suas matérias sem assiná-lo, então não consegui tirar todo o crédito. Mas o cartaz obviamente... Você está vendo aí que tem Genco no cartaz, mas Genco é população. Quer dizer, exatamente. A tradução, a foto cortou o comecinho da primeira frase, eu não consegui. Mas a frase da direita diz para controlar o crescimento populacional. E a pegada é mais ou menos essa, isso é muito difundido entre a população chinesa, e as formas de controle variam muito. Então, é uma política pública que vem de cima para baixo, mas a aplicação, eu vi uma matéria, se não me engano, do New York Times, uma pena que eu não coloquei aqui, que tinha uma cifra, não sei de onde eles tiraram, de ao todo 500 mil pessoas que em algum momento trabalharam como fiscais do planejamento familiar dessa época. Então você tem pessoas que vão de cidade em cidade, de vila em vila, observando o planejamento familiar, a política, a implementação da política em cada um dos lares chineses. E essas medidas variam muito, e vão desde multas por você ter um segundo, um terceiro filho, sanções variadas, proibição de participação em certas instâncias da sociedade, até as medidas mais duras de esterilização, muitas vezes forçada, das mulheres, e abortos muitas vezes também forçados, e sequestro de crianças. Então, assim, certas pessoas, isso são casos relatados em algumas matérias jornalísticas, em pelo menos um livro. O professor vai recomendar para vocês um documentário que trata desses casos. Falamos agora, né? Para quem tem Amazon Prime, tem um documentário muito bom de uma cineasta chinesa, se chama One Child Nation, nação de um filho único, né? E é um documentário em que ela vai conversando com pessoas na China e nos Estados Unidos, né? Chineses que foram para os Estados Unidos, falando de como foi o momento em que essa política estava em vigor. Ela conta histórias da própria família dela. É muito bom, muito bem feito. E dela refletindo mesmo sobre o que isso significa, né? Quer dizer, ela é uma mulher, então, quer dizer, a questão do controle sobre o próprio corpo, do controle reprodutivo, de como se uma política como essa é uma violação brutal, né, desse tipo de direito. E é muito bom, é muito bem feito. Então, para quem tem Amazon Prime, eu recomendo One Child Nation. Exatamente. Eu deixei aqui ao fim um link para o... Não vou passar, né, porque senão dificulta o professor a subir para o YouTube, mas um link para o trailer. Então, é uma produção da própria Amazon, é uma Amazon Studios, sabe, filme. E justamente essa mulher que está nos Estados Unidos reflete sobre o controle sobre corpos de mulheres nos Estados Unidos e na China. Ela trata de casos pessoais da sua família, como, se vocês verem, a brutalidade que é abandonar seu filho, sua filha, principalmente. Ela entrevista parentes próximos, né, do núcleo familiar dela que tiveram essas experiências. E, enfim, é um documentário bem forte, que conta bem essas histórias. E, bom, essa é uma política que acabou muito recentemente, eu vou chegar lá, que gerou muitas consequências para a China contemporânea. Eu listei algumas delas muito brevemente, até para poder abrir para o professor concluir e vocês poderem perguntar tudo que vocês querem, você rapidinho. Então, há uma consequência na estrutura... uma consequência muito mais imediata dessa época, como eu estava dizendo aqui, eu coloquei nesse parágrafo, que é essa sociedade, enfim, não muito diferente da nossa nesse sentido, patriarcal, que incentiva a preferência das famílias por meninos. Então, muito rapidamente para exemplificar, os chineses carregam somente um sobrenome, via de regra, assim, até onde eu sei, todos eles somente carregam um sobrenome, que é o nome do pai. Ao casar, uma mulher, diferentemente do que é aqui tradicionalmente, aqui eu digo no Brasil, nas Américas, no Ocidente, não se agrega nem o homem o sobrenome da mulher, nem a mulher o sobrenome do homem. Uma filha terá o nome do seu pai, e o nome da família é passado, portanto,
essa passagem é assegurada pela existência de um filho homem, certo? Que poderá se casar, ter filhos e passar o seu nome. Enquanto uma filha menina, mesmo que case e tenha filhos, não vai conseguir passar o nome da família. Isso é só, enfim... país onde os ancestrais são venerados de Isso. maneira religiosa. De maneira religiosa, espiritual. Você tem templos, altares, onde você vai lá e venera os teus tataravós, os teus bisavós. Quer dizer, é algo muito forte. Você passar o nome da família é uma coisa que tem ali um significado muito profundo. Então, isso está ligado às consequências, a consequências muito cruéis e imediatas às meninas na China, essas recém-nascidas. Então, proíbe-se, por exemplo, que durante a gestação o sexo do bebê seja informado, porque informar que trata-se de uma menina levava, na maioria das vezes, a família a decidir pelo aborto. O aborto é legal na China, mas o que era proibido era você fazer esse aborto em função do sexo do bebê, né? Agora, como vocês podem imaginar, essa política, essa determinação era violada de todas as maneiras, né? Desde assim, do médico que entrega o resultado no envelope azul ou rosa, né? Até exames de ultrassom feitos de maneira ilegal. Enfim, as pessoas encontraram inúmeras maneiras de burlar essa norma. Sim, exatamente. E até os efeitos mais extremos, que era o abandono e o infanticídio dessas jovens meninas, que são muito relatados, são extensamente relatados no documentário, de forma bem impactante. Bom, e mais, de uma forma um pouco mais estrutural, outros efeitos que podemos perceber primeiramente, um efeito econômico muito evidente, também demográfico, mas principalmente econômico, que é a política de filho único acelera, digamos assim, o envelhecimento relativo da população chinesa, né? Comprime uma geração de jovens e, como nós sabemos, essa redução da pobreza vem acompanhada na China também de um aumento da expectativa média de vida. Então, a população chinesa se torna muito envelhecida. Vou abrir aqui um pequeno infográfico, na verdade, do CSS, né? Vocês devem conhecer o Center of Strategic International, esqueci o outro S, mas um think tank norte-americano que produz bastante. Então, isso aqui é a pirâmide etária chinesa, certo? Nos anos 70, em 1970, você vê uma base ampla, num país muito jovem. E aí, passando rapidamente para vocês podem perceber que, a partir aqui, 2020 já começa a entrar projeções, certo? Porque é do ano passado ou do ano retrasado, certo? Você já começa a ter um alargamento das faixas intermediárias, certo? Da população chinesa, e a projeção é que por 2040, 2050, você tem um país majoritariamente de maiores de 50 anos, de 55 anos, o que é muito preocupante para os tomadores de decisão chinesa, como o Maurício estava falando agora há pouco, sobre a passagem da China para uma economia de renda alta, né, fugir da armadilha da renda média. Num outro mapinha aqui, é realizado um cruzamento de dados entre os países ricos e pobres, desenvolvidos e em desenvolvimento, e os que têm a sua composição etária mais jovem ou mais envelhecida. Então, o que preocupa muito, certo? A cúpula chinesa, sabe? O que preocupa muito Pequim é você não conseguir realizar essa transição para renda alta, como é o caso da América do Norte e Europa, certo? Países ricos envelhecidos. O Japão é o caso mais impressionante. Exatamente. E ficar preso... Uma população envelhecida e ser pobre, ou de renda média. Que é o que pode acontecer com a China, é o que está acontecendo com o Brasil. O gráfico coloca o Brasil nesse caso, de pobre e envelhecido. Sim. O que é super complicado. Você imagina, por exemplo, o que significa para o sistema de previdência. Os custos previdenciários na China são muito baixas, porque o que se propõe ali é que aquilo ali é só uma ajuda, que quem realmente vai manter os idosos são os seus filhos. Só que será numa época em que as pessoas têm 4, 5 filhos. Hoje elas têm um só. É diferente. Vai chegar um momento em que esse sistema não vai aguentar. Que vai haver uma pressão política muito grande para uma reforma da Previdência, para que esses idosos não morram de fome, de frio, do que seja. Né? Isso vai ser um tremendo problema fiscal, um tremendo problema econômico para a China.
Exato. Tem um problema de queda de produtividade desses trabalhadores. Você vai ter muito trabalhador idoso, pouco produtivo, pouca gente jovem para trabalhar. Então, é uma enorme dificuldade da China nos próximos anos. Exatamente. Então, há essa pressão acentuada sobre a população economicamente ativa hoje e pelos próximos anos. Como nós vamos ver daqui a um minuto, o Partido Comunista Chinês tenta resolver isso, mas encontra dificuldades. Um outro efeito, uma outra consequência de âmbito demográfico dessa política que perdurou durante décadas é que a política do filho único gerou uma enorme discrepância na quantidade entre homens e mulheres na China contemporânea. Então, as estimativas, isso aqui eu peguei do Washington Post, indicam que, do China Daily, indicam que há 34 milhões de homens a mais na China hoje em relação às mulheres. Isso produz efeitos sociais extremamente nocivos, como o tráfico internacional de pessoas, de mulheres, para dentro da China, principalmente do Sudeste Asiático, e um enorme contingente de jovens homens solteiros e sem perspectiva de casamento. E quando você soma isso a outras pressões econômicas que nós estávamos tratando anteriormente, você tem um caldo social muito problemático. Nós sabemos como homens solteiros, desocupados, alienados, causam problemas em todas as sociedades que nós estudamos. É um problema de estabilidade política. Além de ser uma questão de saúde emocional, psicológica, né? Você tem ali milhões não é brincadeira, é real. Condenados a uma vida de solidão. Isso é muito complicado. Em termos de saúde mental, isso é muito complicado como um problema social. Exatamente. E, bom, para fechar, o partido termina com a política muito recentemente, em 2015, acaba com a política de filho único, introduz, oficializa, digamos assim, para todas aquelas exceções que antes existiam para habitantes, alguns habitantes de certas regiões rurais e minorias étnicas, que é de ter 2 filhos, já pensando em reequilibrar aquela pirâmide etária muito deformada que nós vimos agora há pouco. Um outro aparato propagandístico similar ao anterior é mobilizado. Então, programas de TV, musiquinhas, muitos cartões postais com a mãe macaquinha e seus 2 macaquinhos e coisas dessa linha. Mas isso encontra ainda muita resistência, porque depois de décadas de incentivo a um só filho, e principalmente os altos custos atuais associados à criação de filhos, ou seja, a educação na China é paga e cara, ter uma boa educação custa muito numa família que depende de renda, e uma ascensão social e econômica muito recente, como o professor destacou agora há pouco, que retém certas inseguranças nessa classe média emergente, dificulta muito o planejamento familiar para o lado de mais filhos, certo? Ter 2 filhos. Então, o partido permitiu que as pessoas tivessem mais filhos, que tivessem 2 filhos, agora incentiva que eles tenham mais filhos, porém, até agora não houve mudança. Exato. Na verdade, é uma das grandes polêmicas sobre essa política, se ela de fato foi necessária. Se o que teria acontecido pelo desenvolvimento normal da sociedade chinesa não seria exatamente essa diminuição demográfica. Porque gradual. Isso é o que acontece em todo o país que se desenvolve economicamente. As pessoas passam a ter menos filhos. Tem uma exceção só significativa, que é Israel, por razões religiosas, né, de você ter grupos religiosos ali que não aceitam, né, métodos anticoncepcionais, mas o padrão é esse. À medida que os países vão se tornando mais ricos, as pessoas passam a ter menos filhos e as famílias diminuem de tamanho. Isso. Então, bom, exatamente. Então, tem muitas dificuldades. O debate é esse até hoje, essa mudança. Eu lembro que até pouco tempo atrás se discutia se eles iam acabar de toda forma com a regra, permitir quantos filhos as pessoas quisessem, mas não há de se indagar se faria diferença. Eu botei as recomendações aqui, muito rapidamente, um programa humorístico, gente. Então, assim, não é divulgação científica, nem é jornalismo. É entretenimento, mas tendo em vista que é justamente sobre o tema, esse senhor britânico chamado John Oliver, que tem um programa na HBO, está todo em inglês e tem o closed captions, a legenda também em inglês, no YouTube, tem 20 e poucos minutos, então ele vai tentar tratar de uma forma bem humorada esse assunto específico, a política de filho único na China, e é legal porque no programa vocês vão conseguir ver muitas imagens e vídeos desse aparelho propagandístico que eu falei, que a gente não conseguiria reproduzir aqui, o One Child Nation, que o professor falou agora há pouco, e uma matéria, eu passo para vocês terem esse link, no Watson Weibo. Então, parênteses rápido, Weibo
é um análogo, é um microblog de maior sucesso da China, um análogo ao Twitter lá. Então, tem essa página em inglês também, que acompanha os assuntos, tendência nas redes sociais, na China em geral, que se chama What's on Weibo. E é bem bacana. Eles adoram a rede social, viu? Assim, super bomba por lá, várias delas. Weibo, WeChat. Isso. E eu recomendo muito essa mídia aqui. Esse artigo trata especificamente da percepção das pessoas nas redes sociais da mudança da política de de filho único para 2 filhos. E é essa assim, a explanação sobre essa mazela sociopolítica também muito marcante desse período da aula de hoje. Se vocês quiserem ler também uma versão ficcional, né, dos impactos dessa política, tem um romance, estou colocando aqui no chat, As Rãs, do Mo Yan, escritor chinês, é prêmio Nobel de Literatura, e ele trata, de maneira ficcional, dos impactos da política de filho único num pequeno vilarejo da China. A personagem principal é uma moça que vira a fiscal dessa política, né? E ela tem uma história familiar complicada, né? O noivo dela desertou da China e foi para Taiwan, né? Então, assim, ela tem que mostrar o tempo inteiro que ela é super comprometida com o partido, com as normas da própria China. Então, ela acaba virando mais realista que o rei. E ela vira uma pessoa odiada no vilarejo porque ela está implementando essa política, né? Então, é um romance, é muito bom, vale a pena, inclusive para vocês terem toda essa discussão das questões de gênero, né, das questões de liberdade individual, além de ser um grande escritor chinês, né, prêmio Nobel. Então, fica a dica aí para quem gosta de literatura, vale muito a pena. Bom, deixa eu voltar para o slide. Eu queria mostrar para vocês um gráfico sobre a questão da desigualdade dentro da China. Bom, tem 2 imagens nesse slide, né? A primeira é o índice de Gini, que é o índice mais utilizado para a gente mensurar a desigualdade. Se a gente tiver um índice de Gini 0, significaria um país onde todo mundo tivesse a mesma proporção da renda. É claro que isso não existe, né? As sociedades mais igualitárias do mundo, que são aquelas na Europa, têm em torno de 0,3 de Gini. Isso era mais ou menos o que a China tinha lá no final do período maoísta. Quer dizer, a desigualdade é um componente importante, mas ela não é o único, né? Quer dizer, a China tinha um índice Gini muito baixo, era um país muito igualitário, porque todo mundo era muito pobre. E não tinha muitas pessoas ricas. Tinha o Mao Tse-tung e tal, mas não era muito além dele, né? Então, o Gini era muito baixo. Na medida em que a China começa a se desenvolver, a desigualdade vai aumentando. E o Gini da China, hoje em dia, está em torno de 0,5, que é o nível de desigualdade da América Latina, que é a região mais desigual do mundo. Então, o abismo entre essa nova classe média chinesa e entre a elite é muito grande. O abismo entre quem está numa grande cidade do litoral, como Xangai, e quem mora numa região rural do interior é muito grande. E aí a gente tem a segunda figura, né? Que era, bom, isso é a desigualdade de 10 anos atrás, de hoje está até pior do que isso. E aí você tem aí as várias faixas de renda, né? Quanto mais vermelho, mais rico é aquela região. Então, reparem como as zonas mais ricas da China estão todas no litoral e como as zonas mais pobres são as zonas do interior. Então, tem uma desigualdade entre classes sociais dentro da mesma cidade e tem uma desigualdade regional entre um litoral mais rico, mais próspero, e o interior que não se beneficiou da mesma maneira do comércio internacional, da abertura da China para o mundo. E é claro que essa desigualdade, hoje em dia, se tornou um problema político, não só econômico também. A gente vai ver nas próximas aulas como essa desigualdade se traduz em vários problemas de política pública. Na questão, por exemplo, do controle da migração do campo para a cidade, o chamado sistema Hukou, da questão da nova Rota da Seda, que a Letícia está perguntando ali, né? Uma das razões da nova Rota da Seda é estimular o desenvolvimento do interior da China, dessas regiões de fronteira da China com outros países ali na Ásia Central, no Sudeste Asiático. Então, ela é um problema que permeia a sociedade chinesa hoje e que está muito associado também dessa preocupação com a corrupção, dessa preocupação de quem tem bons contatos no partido, né? Faz mais dinheiro,
cresce economicamente mais rápido. Bom, a desigualdade hoje é um problema global, tá? Ela é um problema hoje na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, em toda parte. E, em última análise, ela virou esse problema global porque o que explica esse aumento da desigualdade nos últimos anos? Basicamente porque há uma separação entre uma elite e uma alta classe média que se beneficiou dessa economia global mais aberta, mais integrada, e que, no caso da China e no caso de alguns países da América Latina, como o Brasil, são grupos sociais que também não se restringem à elite e à alta classe média. Eles abarcam também, por exemplo, os operários na China, que estão produzindo nessas indústrias voltadas para o mercado internacional, ou os trabalhadores do agronegócio no Brasil. Escolher a chave. Quem tem as habilidades, a perícia profissional, o conhecimento para prosperar nessa economia global, está melhorando de vida. E quem não tem? Quem ficou para trás? Quem trabalha num setor da economia ultrapassado, que não consegue competir com os rivais no exterior, ou quem não tem o conhecimento necessário, as habilidades linguísticas, culturais, para realmente se beneficiar dessa economia nova global. São as pessoas que ficam para trás e as pessoas que no Ocidente estão alimentando esses movimentos populistas e nacionalistas que defendem uma economia mais fechada, que defendem um nível maior de proteção social. Para quem está fazendo comigo a matéria de economia política no terceiro período, vocês devem estar lembrados que isso é muito um argumento também do Karl Polanyi, né? Para o século XIX, para aquelas reações nacionalistas muito violentas, aquela primeira grande globalização do século XIX. E é verdade. E é o que está acontecendo agora no século XXI também. Então, está presente em vários países e na China com essas características próprias, né? Muito relacionadas ao regime político do país, muito relacionadas ao contraste entre esse desenvolvimento muito profundo, muito acelerado por uma grande parte da população e esse ressentimento, essa raiva das pessoas que, de alguma maneira, ficaram de fora dele. De alguma maneira, foram até ali, prejudicadas, né, por conta desse novo cenário. Vamos para os debates, vamos para as perguntas. A gente vai voltar a vários dos temas desta aula nas aulas das próximas semanas. Então, isso aqui é mais uma apresentação de vários deles, mas eles vão continuar a nos acompanhar. Vamos lá? Perguntas, comentários, dúvidas? Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta. Não teria sido mais interessante para os chineses que essa política do filho único fosse desde o começo de 2 filhos, de limitação até 2 filhos? Porque é bem claro que limitar um filho, você vai criar um problema para as gerações futuras. E 2 filhos, você consegue estagnar o crescimento da população, mas você não tem esse declínio da população. Exato, boa pergunta, Laura. A questão é que lá nos anos 70, quando essa política foi formulada, né, os planejadores achavam que 2 filhos não seria demais, que tinha que ficar com um filho só. Inclusive porque eles sabiam, claro, que ia ser muito difícil implementar essa política. Que em muitos lugares as pessoas iam fazer todo o possível, né, para burlar essas normas. Então eles tiveram que fazer uma coisa muito radical. Então, só agora, em 2015, é que se relaxou essa norma e se colocou ali 2 filhos. Mas agora, ironicamente, o problema é outro, né? Como o Gabriel ressaltava, o problema é que mesmo com esse limite de 2 filhos, os casais estão tendo um filho só. No limite, sim, a China pode acabar numa situação como a japonesa, por exemplo, em que a população do Japão está diminuindo. A população japonesa está diminuindo na faixa de 100 mil pessoas por ano. Quer dizer, no final de 10 anos, é 1 milhão de pessoas a menos no Japão. Porque muitos jovens não têm filhos, os que têm vão ter um só, população já muito idosa, muito envelhecida, a população vai encolhendo. Entendi. Obrigada. Coloquei ali no chat o link para o programa do Ronaldo Lemos sobre Shenzhen. Ele está no YouTube, é um programa que passou na TV Futura, e essa é atividade obrigatória, atividade assíncrona, todos vocês têm que ver. É um programa curto, ele tem meia hora de duração apenas,
Essa série do Ronaldo Lemos sobre a China é maravilhosa. Eu acho que vocês vão se apaixonar por ela. E se vocês gostarem, aproveitem, vejam os outros episódios. Todos eles estão disponíveis online. Todos eles são curtinhos ali, meia hora. Mas eu gostei particularmente desse de Tianjin, porque eu acho que ele mostra muito bem o que é a cidade, como é que ela criou esses mecanismos de inovação. E porque foi uma cidade que eu visitei também. E eu fiquei muito impressionado, muito impactado com aquilo que eu vi lá. E, assim, meu Deus, como é que esses caras conseguiram fazer isso? Assim, né? Qual é o segredo para isso? E, ao mesmo tempo, como uma cidade muito nova, ela dá uma sensação estranha, né? Porque você não tem prédio histórico, você não tem monumento histórico, tudo ali está instalando de novo, né? Agora, ela passa também um pouco essa sensação de impessoalidade, né? E aqueles prédios estão ali como eles poderiam estar em qualquer lugar do mundo, né? Tem um pouco disso em Tianjin também. Pergunta da Natália. As famílias rurais poderiam tentar mais filhos até conseguirem um menino ou deveriam pagar no segundo se fosse uma menina? Paravam no segundo, Natália. No máximo 2. E mesmo assim, isso não era para todas as áreas, variava muito ali conforme a região do país também. Então, tinha uma série ali de restrições. Maurício? Diga. Boa tarde. A minha pergunta seria, talvez voltando um pouquinho antes da política do filho único, sobre Deng Xiaoping e o seu status, não de presidente da China, quando ele ascendeu ao cargo, né, de um grande líder. Quando a gente procura o nome do Deng Xiaoping na lista de grandes presidentes da China, ele não aparece, justamente porque ele não era presidente. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa isso é curioso, né? Os países diferença. comunistas têm um problema com o título de presidente. Isso aconteceu na China, aconteceu na União Soviética. Então, por exemplo, se você olhar os líderes soviéticos, né, o Gorbachev, o Khrushchev, o Stalin, quem fosse, eles não eram os presidentes da União Soviética. Eles eram os secretários gerais do Partido Comunista. Ser o comandante do partido era muito mais importante do que o cargo que você tinha no Estado. E na União Soviética, o cargo de presidente era um cargo meramente protocolar e formal. Ele não tinha efetivamente poder político, né? E na China foi meio complicado. O Mao Tse-tung tinha o título de presidente, mas não era uma coisa... Era muito mais importante ele ser o chefe do Partido Comunista. E só a partir dos anos 90 é que houve efetivamente uma organização melhor desses cargos, e aí se estipulou que sim, que o secretário-geral do Partido Comunista também é o presidente da China, também é o presidente da República. Então, Xi Jinping é as duas coisas, o Jiang Zemin era as duas coisas. Mas, olha, o que realmente importa é comandar o partido. E na época do Deng Xiaoping, a coisa era ainda mais confusa, né? Então, teve momentos em que ele não tinha oficialmente nenhum cargo de direção. Que o poder político que ele exercia era o poder que vinha da autoridade dele, das redes de relações pessoais que ele comandava. O que, aliás, é uma ótima lição política para qualquer país, né? O poder não é um cargo, o poder não é uma caneta, o poder é uma rede de relações. Às vezes você pode ser ministro e não apitar nada no governo, e às vezes você pode ser um cara que não tem cargo nenhum no governo, mas você está influindo muito, determinando ali a condição de política pública, né, as orientações ideológicas do governo, né? O poder é algo muito sutil em vários momentos. Mais perguntas, mais comentários? Maurício, o Massacre da Praça da Paz Celestial, você vai falar na aula que vem. Na aula que vem. Vamos indicar alguns filmes também, alguns textos autobiográficos, tem coisas muito, muito boas, muito fortes sobre esse momento. O Ayrton está fazendo alguns paralelos com o Brasil de hoje. Eu não ia mencionar, mas acho que está corretíssimo aí. Quem manda, né? Quem tem influência? Não necessariamente alguém que está no governo. Mais dúvidas, mais perguntas? Alguma coisa que vocês queiram saber sobre a história desse período da China? Ou sobre algumas regras do funcionamento da economia chinesa hoje, o que você pode e não pode fazer?
A gente vai falar desses temas nas próximas aulas, mas, claro, sempre que vocês quiserem, podem já antecipar algumas dúvidas, algumas perguntas. Professor, eu tenho uma curiosidade, que uma vez já falaram isso para mim, mas eu não tenho certeza se é verdade, eu queria saber se é ou não. Se na época que estava tendo essa abertura, para você decidir se você ia participar da importação e da exportação dos produtos chineses e ir na China, você tinha que ser convidado por algum membro do partido. É verdade isso? Porque isso me lembra muito aquela época meio que colonial ainda, que eles limitavam a presença dos europeus a Guangzhou. Você tinha que fazer parcerias com empresas chinesas, né? Então não era necessariamente um convite, né? Antes disso, sim, nos anos 70, nos anos 60, você precisava de convites oficiais para visitar o país, né? Mas depois disso, não. E mesmo no período maoísta, eles criaram, por exemplo, a feira de Guangzhou, a feira de Cantão, para tentar estimular essas trocas com o exterior. Então, mesmo naquele momento mais fechado, ainda havia ali algum diálogo. Por exemplo, em Hong Kong, não tinha uma representação diplomática oficial, né, do governo chinês, mas o escritório da agência Xinhua, né, o escritório da agência de notícias, funcionava extraoficialmente como um canal de diálogo com Hong Kong. Então, essa conversa nunca foi totalmente interrompida, né? Mas é claro que no período da abertura e reforma ela muda de figura completamente. E até hoje os chineses, né, é uma coisa que é muito forte, né? Então, por exemplo, há 2 anos, quando eu ganhei aquele prêmio da embaixada chinesa, eu fui para a China numa comitiva que era para marcar os 40 anos do início do processo de reforma e abertura. O que foi muito interessante, porque a gente visitou as empresas, a gente foi nas zonas econômicas especiais. Então, assim, foi uma viagem absolutamente espetacular. E foi muito legal para conversar com as pessoas, ver o quanto a vida delas tinha mudado. Por exemplo, em Shenzhen eu visitei uma exposição que mostrava, assim, tinha diagramas, tinha elementos do cotidiano, de como os objetos de consumo iam mudando. E como aquilo era uma coisa valorizada pelo governo chinês, né? Como o fato de hoje você ter acesso a um mercado de consumo muito, muito diversificado, muito rico, era considerada por eles uma grande vitória política e econômica. E, de fato, é. Quer dizer, o que esses caras fizeram em 40 anos, né? O que a China mudou em 40 anos, é uma das grandes histórias de sucesso econômico em qualquer país, em qualquer época. E, claro, isso é muito importante hoje para o Partido Comunista, né? como uma base da legitimidade deles de governar. Eles estão lá governando porque eles promoveram o desenvolvimento do país. Isso é muito forte. Eu ia abrir meu som, mas a cachorra começou a latir. Desculpa, gente. Home office. Mas sobre a legitimidade do partido, Maurício, que era algo que você estava falando agora, acredito que existe aí um receio por parte da China que esse desenvolvimento do país fique restrito em algum momento e isso acabe minando a legitimidade do partido, ainda mais com casos de corrupção que não deixaram de existir. O que vai acontecer quando a China enfrentar uma recessão? Porque em algum momento vai virar, né? Exatamente. Todos os países, em algum momento, passam por isso, né? Num país democrático, em geral, o que acontece é que os eleitores votam para mudar o governo. Você bota a oposição no poder. Mas e num país autoritário? O que pode ocorrer ali? Mas até agora eles têm evitado, mesmo durante a pandemia, né, mesmo nesse ano terrível para todo mundo, a China vai continuar a crescer. Isso não é pouca coisa. Agora, com o crescimento também, que é um crescimento desigual, né? Então, assim, desde a crise financeira de 2008, o governo chinês tem tentado diminuir o peso das exportações para a economia chinesa e tem procurado estimular o consumo doméstico e tornar a China menos dependente dos mercados internacionais. Olha, o governo está conseguindo fazer isso, mas muito lentamente, entre outras razões por causa da desigualdade. É difícil você aumentar o consumo dessa população mais pobre na zona rural, não tem muitas economias, não tem muito ali realmente para gastar. Virou, talvez, hoje o principal problema de curto prazo
para a economia chinesa? Como é que você vai transferir renda para essa população mais pobre e torná-la uma população que consuma mais, né, que de alguma maneira contribua para esse novo modelo de desenvolvimento que a China está perseguindo? Eu vou colocar aqui no chat uma reportagem que eu acabei de ler no New York Times, agora de manhã, sobre os esforços da China para combater a pobreza durante a pandemia. Está bem interessante, tem umas entrevistas legais com agricultores. Então, a reportagem de agora, acho que ela mostra muito bem aí esses desafios, né? Não é uma coisa simples. Diga, Clara. Professor, você estava falando em um momento sobre o nacionalismo. Eu não sei se chegou a comentar, porque minha internet estava muito ruim, eu perdi quase toda a parte de 1989, né? Mas eu estava lendo num texto, acho que está até na ementa do curso, que explicava mais ou menos como o nacionalismo, no geral, se prova muito mais efetivo como um mecanismo de controle, né, de ordem social, do que esse internacionalismo inerente à doutrina marxista, né? E aí eu lembrei que no começo o Partido Comunista lutou contra o confucionismo, mas eu queria saber se atualmente tem algum resgate do confucionismo, assim, uma apropriação como um elemento de identidade nacional. Novamente, a gente vai ver esse tema em mais detalhes nas próximas aulas, mas o que tem acontecido nos últimos anos é uma revalorização por parte do partido do confucionismo e de alguns elementos da cultura tradicional chinesa, inclusive da religião. Por quê? Porque o confucionismo é uma doutrina política, social, de harmonia. É uma doutrina que estimula um certo sentimento ali de que todo mundo tem seu lugar naquela sociedade, né, de que não é bom você se revoltar, né, de que cada um ali está cumprindo com o seu papel. Ele se encaixa muito bem na visão de mundo que o Partido Comunista Chinês tem difundido, né? O seu próprio instrumento de cooperação educacional é o Instituto Confúcio, né? Não é o Instituto Mao Tse-tung, né? Porque, claro, né, você imagina, abrir o Instituto Confúcio já é uma coisa complicada nos Estados Unidos, já é uma coisa complicada na Europa, imagina se fosse o Instituto Maoísta, né? E também porque essa cultura chinesa milenar, muito rica, tradicional e tal, ela virou um elemento importante para uma diplomacia cultural da China, para uma diplomacia de prestígio, né, para a própria imagem internacional da China. Então, acaba sendo parte aí dessa nova visão do partido, embora no período maoísta era bem diferente, né? No período, sobretudo na Revolução Cultural, tinha uma política mesmo de destruir os velhos templos, de destruir aqueles resquícios do passado imperial chinês. Foi muito brutal nesse aspecto. Na verdade, essa tentativa de resgate é pelo governo, mas também é muito pelos cientistas políticos, pelos teóricos de RI na China. Esse resgate, a filosofia imperial. O Yan Shuitong lançou um livro ano passado em que ele faz uma análise do sistema internacional muito realista, o pessoal fala realista confucionista. Leadership ele fala de uma Rise of Great Powers. O livro é muito bom. Exatamente, de uma legitimidade com base numa harmonia, nas virtudes, ou seja, é um realismo completamente confuciano. Então é muito legal isso, essa tentativa de resgate às origens do pensamento chinês, né, confuciano, Sun Tzu e tudo mais. Maravilha. Mais algum comentário? Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, muito obrigado, então. Paramos por aqui. Estou recebendo as provas ainda, né, até o fim do dia, mas estou corrigindo rápido. Espero que até quarta-feira ela já esteja no aluno online. Vocês já podem consultar as notas de vocês. Estou gostando muito das provas, as respostas estão excelentes, então continuem assim, por favor. Né? E semana que vem a gente se encontra, ok? Então, boa semana. Assistam o episódio do Ronaldo Lemos, que eu coloquei ali no chat. É a atividade assíncrona dessa semana, ok? Tchau, tchau. Muito obrigado. Até segunda-feira. Até mais. Boa semana. Para vocês também. Um abraço, pessoal.